programa Bem na Pauta, do Estúdio Bem Paraná, entrevista hoje o secretário de Indústria e Comércio, Ricardo Barros. Ricardo Barros tem 36 anos de vida pública e, além de deputado, já foi prefeito de Maringá, ministro da Saúde, deputado de várias legislaturas, é casado com a ex-governadora Cida Borghetti e pai da deputada estadual Maria Vitória. Eu sou a jornalista Marta Feldens, vou conduzir essa entrevista. A coordenação do Estúdio Bem Paraná é da Josiane Ritz e a produção técnica é do Evandro Soares. Ricardo Barros, seja muito bem-vindo ao Estúdio Bem Paraná. Ótimo, Marta. Bom estar aqui com vocês, falar um pouco dessa trajetória aí e somar na tua listinha agora o irmão do prefeito eleito de Maringá, Silvio Barros. Mais de uma vez também eleito já, também. Né, irmão? Tá certo. Secretário, o PP, partido do qual o senhor é a grande liderança aqui no Estado, fez 61 prefeitos nessa eleição municipal e é a segunda força política, atrás apenas do partido do governador Ratinho Júnior. Né? O que o partido está projetando para 2026? Candidatura própria? Segue aliado aí numa aliança grande com a turma do governador Ratinho? O que já está acontecendo? Aliás, o senhor acabou de falar em 2026 aqui com alguém. Eu estou olhando para a construção do partido. O projeto político, nós não temos pretensões pessoais dentro do partido, para o governo, por exemplo, mas temos a ex-governadora Cida Borghetti, temos o Marcelo Berinatti, né? Temos os nossos deputados, o Pedro Lupion, Toninho Vancher, Tião Medeiros, temos o deputado Marco Brasil, né? Então, nós, Dirceu Esperafico, né? Eu que estou secretário da Indústria e Comércio, e temos os deputados estaduais também, né? Que é Maria Vitória, Soldado Adriano, Paulo Gomes, o deputado Matheus Vermelho, o Márcio Pacheco e a Cristina Silvestre. Então, é um partido de muitas estrelas, de muitas lideranças, um partido que tem um posicionamento muito forte, muitos prefeitos eleitos. Então, eu acredito que nosso partido tem condições, primeiro, de correr de chapa pura, né? Porque isso é o que todo partido tem que ter como certeza numa eleição. Então, nós temos condições de ter candidato a governador, vice-governador e 2 senadores sem problema nenhum. Temos lideranças com potencial para isso dentro do partido. Podemos compor? Compusemos, né? Disputamos com a Cida Borghetti o governo, ela, governadora, disputou a reeleição, aquele episódio que Beto Richa foi preso e acabou que era o candidato disparado, o preferido para o Senado, né? Então, eleições, elas são sujeitas a chuvas e trovoadas. Né? 2 anos é muito tempo. É muito tempo. Mas o partido tem quadros, né? Depois apoiamos o Ratinho na sua reeleição e temos uma participação, eu sou secretário dos Comércios, temos outras pessoas participando do governo, apoiamos o Greca, Maria Vitória disputou também com o Greca na eleição anterior, quando ele foi eleito prefeito, apoiou o Greca no segundo turno, temos uma boa parceria com ele, chegamos na sucessão, na candidatura do Eduardo Pimentel, nosso partido é um partido de grande estrutura, como você viu, não houve nenhum convite para nós participarmos de uma forma prestigiada da aliança, nós somos candidato próprio. A Vitória foi muito bem, a melhor nos debates, a melhor nas sabatinas, uma campanha de imagem muito bem feita, e vamos para o futuro, vamos investindo no nosso partido. Disputamos Cascavel, né, patrocinando a Amabel Canto, disputamos Márcio Pacheco em Amabel em Ponta Grossa, o Márcio Pacheco em Cascavel, Paulo Maquinoni de Foz do Iguaçu, Silvio Barros de Maringá, Londrina com a Maria Tereza e várias outras cidades. Né? Então, o partido tem lideranças. Cada um de uma cidade grande que não se elegeu é um potencial deputado eleito. Então, nossa chapa é muito forte, o partido é muito estruturado. Queremos fazer alianças? Queremos, mas precisa que haja convite, precisa que haja interesse,
né, nós não dependemos das alianças para seguir no nosso projeto político. Inclusive, esses municípios que o senhor cita, muitos deles, vocês tinham uma candidatura forte contra o candidato do governador, né? Na grande maioria deles, sim. Então, temos o vice do PSD em Arapongas, temos o vice do PSD em Paranavaí, onde, né, deu certo, nós fomos juntos. Onde não deu, nós disputamos, né? 26 nós temos interesse de estar junto com o governador Ratinho, com o Alexandre Cury, com o Rafael Greca, temos. Mas, se não houver um convite, nós vamos disputar a eleição. Nós não dependemos de ser chamados por uma aliança. Pode haver a federação com republicanos, eventualmente com a União Brasil, e aí nós seremos, se houver dos dois, o maior partido do Paraná. Como é que está essa articulação para essa Está em andamento, as conversas estão bem encaminhadas. A Federação União Brasil é um pouco mais difícil, porque já é uma fusão de DEM com o PSL, né? Mas que está em andamento. E republicanos e progressistas, eu acho que está muito bem encaminhada, e se houver, será o partido, né, o segundo maior tempo de televisão, depois do PL, praticamente empatados. Então, nós vamos estar num protagonismo muito bom em 2026. E agora, para essa gestão do Eduardo Pimentel, em que o PP se somou no segundo turno, inclusive eu vi um estudo que os votos da Maria Vitória foram maciçamente transferidos para o Pimentel no segundo turno. Qual a expectativa do PP de participação na prefeitura? Nós fomos convidados a apoiar o Eduardo no segundo turno. A Maria Vitória liderou isso com muito empenho, reuniu de fato nossas lideranças, nossos vereadores, todos os suplentes, e colocou na campanha. Resultado muito bom nessa transferência de votos. E agora o prefeito eleito, Eduardo Pimentel, deverá, no momento que achar interessante, chamar o nosso partido para uma conversa sobre se teremos ou não algum espaço e qual será esse espaço. Não houve nenhuma conversa, então, até agora? Previamente, não era o nosso objetivo, né? Nós disputamos a eleição, então nós sabemos que a nossa prioridade foi investir na marca da Maria Vitória, no número do partido, no 11, na proposta progressista, e por convicção até, e parceria dos 8 anos com o Greca, apoiamos o Eduardo com entusiasmo no partido, mas vamos aguardar. Temos 3 vereadores, temos uma conversa a ser feita com a Prefeitura de Curitiba, mas vamos aguardar. Não estamos... isso eu entendo como é compor um governo, já fui prefeito, né? Então não é simples, e deixa o Eduardo à vontade, ele saberá reconhecer da forma adequada cada um dos que puderam contribuir para a sua vitória. Qual o saldo aí dessa candidatura da Maria Vitória? Ela se credencia para continuar no espaço que ela está? Ela se credencia para uma Câmara Federal? Maria Vitória é uma liderança muito preparada. Ela tem uma característica, né, muito estudiosa, ela se prepara muito para os debates, tanto que foi muito bem em todos os debates. Ela tem um esforço de conhecer aquilo que ela está fazendo muito profundamente. E, obviamente, tem um preparo e uma vivência na política muito longa. Está no 3º mandato de deputado estadual, foi reeleita a 2ª secretária da Assembleia, né? É a presidente estadual do Progressistas e será, no futuro, prefeita de Curitiba e governadora do Paraná. Esse é o projeto para a Maria Vitória como uma pessoa política aqui no Estado. Nós investiremos para que isso aconteça ao longo do tempo, dentro daquelas decisões que possam ser tomadas sem também criar nenhum tipo de atrito com os nossos aliados, porque a política é a arte de somar. Então, o senhor é deputado federal eleito, mas está aqui no governo do Ratinho há 2 anos. O que o senhor destaca nesse trabalho, no seu trabalho no governo, na indústria e comércio, atração de investimentos? O que é o
o saldo desses 2 anos aí de gestão? Olha, nós somos o estado que mais cresce economicamente no Brasil. O primeiro em inovação, o primeiro em sustentabilidade, a primeira nota do IDEB do Paraná, a qualidade do ensino, preparando os jovens do ensino médio, 400 mil estudando programação. O estado realmente vive um momento muito bom do ponto de vista da sua economia, do seu desenvolvimento, da qualidade de vida, né? As empresas paranaenses sempre as melhores do Brasil. Então, eu acho que nós temos um momento de convergência muito positivo. O governador Ratinho Júnior lidera o Estado nesse momento que ele fala todos unidos e em paz. Ele também procura que todos colaborem para o desenvolvimento do nosso Estado. E, nesse sentido, eu acho que ele tem obtido muito sucesso, porque as coisas, de fato, têm acontecido aqui no Paraná. Então, eu sou secretário da Indústria, Comércio e Serviços, né? Então, tudo que se refere ao desenvolvimento econômico está afeto, de alguma maneira, na nossa pasta, mas não é a pasta finalística, né? Quando a gente traz uma empresa para o Paraná, a gente oferece incentivo fiscal, que quem dá é a Secretaria da Fazenda, a gente oferece o licenciamento ambiental adequado, quem dá é a Secretaria do Meio Ambiente, a gente oferece infraestrutura, eventualmente um acesso rodoviário, algum apoio, quem oferece a Secretaria da Infraestrutura, né? Qualificação profissional, né? É importantíssimo, mão de obra, quem oferece a Secretaria do Trabalho. Então, nossa Secretaria é um ambiente de articulação, né? De facilitar ao empresário, em vez de ele precisar em todas essas secretarias, ele vem, a Secretaria Investe Paraná, com o Bequim, e nós, então, encaminhamos essas soluções todas de forma conjunta. E é isso que facilita para o empresário, portanto, a sua interlocução, e a gente consegue, com isso, atender mais rápido os anseios desses empresários e consolidar mais investimentos aqui no Estado. Esse é o nosso papel no governo do Paraná. E o que já foi feito nessa sua gestão, então? Quem que já veio com a sua articulação? Já foram muitos investimentos. Nós, inclusive, fizemos várias missões internacionais, junto com o governador Ratinho Júnior. Do Japão veio o investimento da Nissin, em Ponta Grossa, veio o investimento da Sumitomo, ampliação aqui em Fazenda Rio Grande. Nós somos a China, a empresa de desenvolvimento tecnológico deles está nos apoiando aqui. Nós temos vários investimentos de empresas chinesas grandes aqui no Paraná. Na Índia, nós trouxemos a CTS, que é a maior de tecnologia, que está em Londrina, anunciou tem 1.600 empregos, anunciou mais 1.700 empregos. E, assim, tem várias empresas, especialmente do agronegócio, né, que se instalam aqui no Paraná. As nossas cooperativas investem muito, né, 4 bilhões por ano. Estão faturando 200 bilhões por ano as nossas cooperativas. Inclusive, dia 29 tem congresso da OCEPAR estadual, teve esses dias congresso da Federação das Associações Comerciais. Então, há um grande movimento empresarial no estado do Paraná, muito bem sucedido. Associativismo e cooperativismo são a base do nosso crescimento econômico, e eu estou muito satisfeito com a forma como todos cooperam indistintamente para o desenvolvimento do Estado. Lá no SEBRAE, que eu sou conselheiro do SEBRAE, junto com todas as federações, e Caixa, Banco do Brasil, universidades, a gente percebe essa sinergia de esforços em favor de um Paraná cada vez mais desenvolvido. O senhor tem perspectiva de voltar para a Câmara? É uma possibilidade. Eu não tomei essa decisão ainda. Existem ainda alguns fatores que vão interferir nesse processo, a consolidação da federação, as oportunidades que surgirão aqui também, né, em função do nosso trabalho de atração de investimentos. Tem muitas coisas importantes para serem consolidadas aqui no Paraná. São muitos bilhões de investimentos que já foram confirmados, mas tem muita coisa importante por vir também. Então, isso é uma questão que ainda não
não está definida e, obviamente, me requer consultar o partido, né? Os deputados federais, os deputados estaduais, a nossa presidente Maria Vitória, sobre qual é a melhor posição que o partido deve, qual é a melhor decisão que deve tomar nesse momento. Nós vamos caminhar para concluir essa discussão brevemente. Brevemente, na virada do ano aí. É provável, porque a nova legislatura toma posse em 1º de fevereiro, né? Quando assumirão o novo presidente da Câmara, o novo presidente do Senado, e nós estamos apoiando no Senado o Davi Alcolumbre, na Câmara o Hugo Mota, que devem ser os vencedores. Então nós vamos ver como vem o desenho desses últimos 2 anos dessa legislatura, e é esse espaço eventual de Brasília que pode nos interferir nessa decisão de retornar ou não para o mandato de deputado federal. Na verdade, para quem acompanha a sua carreira política há tanto tempo, como eu, me parece que o senhor fica muito à vontade em Brasília, né? Muito, eu gosto muito de lá, eu vou muito a Brasília, tenho muitas tarefas, eu sou tesoureiro do Diretório Nacional do Partido, participo de várias frentes parlamentares, a gente tem muita atividade lá em Brasília que eu ainda mantenho, né, que se conciliam com o tratamento dos interesses das empresas que querem vir para o Paraná no Ministério do Desenvolvimento, no Ministério da Fazenda, no Ministério do Meio Ambiente, licenças ambientais. Dependemos dessas decisões também para consolidar investimentos aqui. Então, eu frequento muito Brasília, gosto muito de lá e aprendi, né? São 7 mandatos já de deputado federal, então estou muito tranquilo quanto ao meu ambiente lá. Mas eu tenho mantido esse ambiente, independente de estar licenciado ou não. Ah, tá certo. Mas o senhor é muito reconhecido como um grande articulador político mesmo, além dessa questão de articular empresa e tal. Acho que isso é um pouquinho mais pé no chão. Articulador político já requer uma certa sagacidade que nem todo mundo tem, né? E esteve como líder e vice-líder de governos à esquerda, à direita, foi ministro da Saúde num governo, vamos dizer assim, de centro, e sempre se fala o seu nome, mais uma vez, para, de repente, estar lá e ajudar o governo federal atual do Lula. O que tem de concreto? Já avançou isso aí? O que de fato aconteceu ou não aconteceu em termos de conversa? Bom, eu tenho eu tenho uma trajetória, né, por uma dedicação muito forte que eu faço às minhas tarefas. Então, eu fui líder do Fernando Henrique, líder do governo no Congresso, do governo Fernando Henrique. Depois fui vice-líder do presidente Lula na Câmara, fui vice-líder do presidente Dilma, fui ministro do presidente Temer e fui líder do presidente Bolsonaro. Obviamente, pelo desempenho que eu tive nessas atividades, eu sou sempre lembrado a voltar a ser líder, a voltar a ser ministro da Saúde, a voltar a ser, eventualmente, a ser ministro da Articulação Política, porque eu adquiri, ao longo do tempo, credibilidade, né? Aqui, se você consultar qualquer político do Paraná, né, e consultar qualquer político do Brasil, vai falar, o senhor Ricardo falou, vai acontecer. Isso é que me faz ser demandado a assumir as responsabilidades, porque eu tenho a capacidade de entregar resultados. Aliás, o meu lema é assim, Ricardo Barros, política de resultados, né? Porque eu realmente consigo entregar tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Então, por isso é que eu sou lembrado. E como eu fui líder de todos os governos e mantive relação de confiança e lealdade com todos eles, enquanto no exercício da minha função, e nunca saí com nenhum problema de relacionamento com nenhum desses grupos com os quais eu pude contribuir para que eles pudessem entregar ao Brasil aquilo que prometeram, né? Eu sou sempre lembrado porque é uma questão de expectativa de desempenho. Estamos com dificuldade, chama o Ricardo que ele vai resolver, né? Então, isso já chamaram o Ricardo? Já chamaram, mas eu tenho dificuldades nesse momento por conta da polarização, né, que se criou. Não existia essa polarização na política do Brasil. Era um pouco diferente. Ganhou a esquerda, o governo a centro-esquerda, ganhou a direita, o governo a centro-direita, não tinha problema. O governo é o governo,
a gente sempre... O cara fala, mas então você é da esquerda, da direita? Não, eu sou um político comprometido com quem vota em mim. O meu eleitor, ele quer que o país vá bem, porque nós estamos todos no mesmo barco. Se o país vai mal, todo mundo vai mal junto, né? Ele quer que o Estado vá bem, ele quer que o município vá bem. Então, acho que o nosso papel, e sempre foi o papel do nosso partido, progressistas, foi dar governabilidade. Se alguém foi eleito pelo povo como uma plataforma de trabalho, nos cabe ajudar a este governante entregar o que ele prometeu. Mas hoje você não ficaria à vontade de dar governabilidade ao governo Lula, por exemplo, é isso? Eu estou avaliando essa questão porque a polarização desloca o raciocínio do eleitor do resultado, né, para o posicionamento. Então, o que o eleitor patrulha hoje nos políticos é o posicionamento. Não é se ele ficar lá na tribuna falando mal do presidente o dia inteiro e não produzir nada, o eleitor acha que está bom. Não era assim antes. Antes você precisava justificar o seu mandato com resultado para a população. Resolver a saúde, melhorar a educação, melhorar a infraestrutura. Agora não, agora só ir lá e ficar batendo numa tecla, falando mal, o eleitor acha que está bom, né? Então, para mim, eu tenho dificuldade de adaptação nesse novo modelo. Vamos aguardar um pouquinho, esperar que as coisas... Estou esperando decantar um pouco esse momento que o país está passando. Mas, aparentemente, não são coisas que decantam muito rápido, né? Está durando e... Está durando e pode até se agravar, dependendo do andar da carruagem, né? Aliás, a carruagem parece estar descarrilando um pouco, né? Bom, de qualquer maneira, hoje, já como secretário, já me disse um pouco disso, já há um relacionamento com o governo federal, né? Claro, com ministérios, claro. etc. Como é que tem sido essa relação? Tem sido muito boa. Tem sido atendido? Claro, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Indústria e Comércio, o meu contraparte lá, né, me atende, falo com ele a qualquer momento. Vários ministros, aliás, todos que eu peço me atendem, porque em algum momento ou eu atendi a ele como ministro, ou atendi como líder do governo. A gente tem, como eu disse, eu tenho um relacionamento muito positivo com todas as pessoas. Então, quando eu procuro, eu sou muito bem recebido, rapidamente atendido e posso conseguir as decisões necessárias para tomar o meu rumo. A decisão pode ser não, pode ser sim, mas eu não fico esperando com dificuldades de ter acesso e saber se sim ou se não. Eu tenho uma facilidade muito grande de dizer não. Eu digo muito não, porque não também é solução. Se você não é a melhor pessoa para resolver o problema, se você não tem o acesso para aquela solução, é melhor dizer não e a pessoa procurar quem tem esse acesso. Porque senão, não, estou vendo, vou ver. Né? A pessoa não procura outra solução, também não vai se resolver o problema e agrava o problema da pessoa. Então, eu tenho uma... as pessoas já me conhecem. Ricardo, se eu falar que sim, pode esquecer, vai acontecer. Se eu falar que não também... Pode esquecer também. Pode esquecer, porque eu não sou o caminho para aquele problema. Não é que ele não tenha solução, mas eu não sou a pessoa certa para resolver. Como que o senhor avalia o governo do Lula até aqui? Eu acho um pouco sem uma direção clara para a sociedade. Né? As pessoas me perguntam, Ricardo, você está na oposição ou na situação? Eu falo, bom, como o governo não tem um plano claro na economia, né, não tem uma direção clara, eu não posso ser contra nem a favor, porque eu não sei a que eu vou ser contra ou a favor. O Paulo Guedes, ele tinha uma posição muito clara, né? As pessoas podiam concordar ou não com ele, mas eles tinham uma direção, né? E caminhava firmemente naquela direção. Aí, se você concorda, concordo. O ministro Haddad, que é um ministro muito qualificado, e eu tenho certeza que ele, ministro Haddad da Economia, da Fazenda agora, né? Ele tem clareza do que ele precisa fazer para a condução do país, mas ele não tem apoio político para fazer.
Então, fica uma coisa pouco clara para o investidor, para a sociedade, para o eleitor. Né? Você está falando em corte de gastos faz algum tempo e não se resolve o que vai efetivamente acontecer. Então, essas coisas todas vão criando uma falta de clareza da sociedade de qual é o plano do governo. Havendo plano do governo, eu vou poder dizer para você, estou a favor, estou contra. Mas, enquanto eu não percebo claramente o que é o plano do governo, eu tenho dificuldade de dizer se eu sou a favor ou contra. Falando em corte de gastos, que áreas que o senhor imaginaria que poderia haver corte de gastos? Porque saúde é uma área complicada, agora tem toda uma questão do governo estar entrando na segurança também. Difícil cortar gastos. O que poderia se eleger aí como cortável? Bom, eu, ministro da Saúde, economizei 5 bilhões de reais. A saúde, que é uma área que demanda muito recurso, todo ministro fica pedindo mais dinheiro. Eu não pisei no gabinete do ministro Henrique Meirelles nem um dia do meu período de 2 anos no Ministério da Saúde. Eu economizei, fiz gestão, organizei e são 5 bilhões que deixei de gastar com o que vinha sendo gasto e apliquei em novas ações de saúde. Então, precisa gestão. A gestão é que é o segredo. Mas a maior despesa do poder público qual é? Pessoal. E o PT tem muita dificuldade de cortar, de organizar a despesa de pessoal. Pelo contrário, vem dando benefícios, progressões de carreira, né? Aumento do Bolsa Família, aumento de programas sociais, aumento de despesa continuada. E aí, apesar do governo estar batendo recordes de arrecadação, ele também está batendo recorde de despesa. Então, a despesa cresce tanto quanto a arrecadação. E nós vivemos, então, esse problema da falta de confiança do mercado, do aumento de juros. Então, quando você fala que o país deve 7 trilhões, 0,5% de 7 trilhões são 35 bilhões. Todo o pacote de corte de gastos ele vale 0,5% na taxa de juros. E custa um desgaste político enorme. Né? Agora, se não fizer o corte de gastos, a taxa de juros sobe. Aí você não economiza e gasta mais. Então, é difícil mesmo. Governar é escolher prioridades. O cobertor sempre é curto, não tem dinheiro para tudo. Você tem que escolher o que você pode e o que você não pode fazer, o que você faz primeiro e o que você faz depois. É por isso que eu digo que, na minha visão, não está claro para a sociedade qual é o plano do governo. Né? Por outro lado, nessa questão econômica, alguns dados vão muito bem, o emprego vai bem, a própria inflação não saiu de... Apostava-se que sairia, né? Então, o que falta realmente é uma questão de gestão, mais de gestão, vamos dizer assim, do governo? Falta um posicionamento. Falta uma clareza de direção. Nós não estamos falando do juro, a Selic subiu 0,5% agora. Né? A primeira reunião do Galípolo, né? O Lula ficou batendo no Campos Neto. Fortemente, porque ele subia juros, trocou o presidente do Banco Central, na primeira reunião do presidente novo subiu o juros. Então, subir ou não juros não é decisão política, é uma decisão conjuntural. Aí tem a ver com a guerra da Ucrânia com a Rússia, tem a ver com a guerra em Israel, tem a ver com o Putin ter lançado o míssil intercontinental, tem várias coisas, a eleição do Trump nos Estados Unidos. Então, o Brasil ele é muito pequeno na economia mundial, ele é passageiro. O que nós decidimos aqui, pouco importa. Né? O que eles decidem lá fora nos afeta fortemente. Então, também, o governo tem muito a mão do controle da economia, mas é preciso ter clareza de para onde você quer chegar. É isso que acalma os mercados, é isso que faz com que a bolsa suba, o dólar caia, a expectativa da economia de longo prazo é que vai afetar a nossa vida. Então, a taxa de juros de longo prazo é que nós temos que fazer que ela seja descendente para que haja interesse de investimento. Se você faz uma conta hoje, que
o juro real no Brasil está na faixa de 7%, né? 7% significa você ter um imóvel e alugar ele a 0,6 mais ou menos, né? Do valor do imóvel. Então, um imóvel de 1 milhão teria que render, né, 6 mil reais por mês de aluguel. É difícil. Não consegue. Aí, então, ninguém constrói, ninguém investe, porque não vai ter retorno. E aí as coisas começam a andar para trás, né? Então, o juro precisa cair para a economia crescer. Apesar do senhor não estar lá em Brasília, e como deputado, eu vi que nas suas redes sociais que lhe cobram um posicionamento sobre a PEC do fim da escala 6x1. Qual seria o seu voto lá, se lá estivesse? Olha, eu sou assim, eu sou da liberdade, né? Eu acho assim, qual é a escala de trabalho deve ser livre, desde que é respeitada a CLT. Tem uma regra no Brasil da relação patrão-empregado, é a consolidação das leis do trabalho. Desde que é respeitada a regra, qualquer jornada está valendo, né? Não deve ser imposta uma jornada e nem deve ser proibida uma jornada. Uhum. Tem lugares que proíbem trabalhar domingo, tem lugares que limitam o turno, eu acho que isso, né, tem cidades que é proibido abrir o comércio domingo. Uhum. Não. Por quê? Então, o senhor não votaria a favor dessa PEC? Não, eu acho que eu diria o seguinte, que a CLT está modernizada, mérito do presidente Temer e do Congresso à época, que desamarrou, né, a CLT, e o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, pratica um ativismo político muito forte para evitar aplicar a nova lei, né? Eles ficam decidindo contra a lei, porque tem convencimentos pessoais. Ninguém pode gostar ou não gostar de uma lei. A lei tem que ser aplicada, ponto, né? Uhum. Mas isso acontece em todos os lugares. O ativismo político do judiciário é muito forte em vários setores, né? Tem direito alternativo, direito, né? Então, alguns juízes se dão ao luxo de decidir contra a lei. E aí você tem que recorrer e se desgastar com isso. Eu acho que não. A gente podia ficar dentro da regra, havendo o cumprimento dos encargos da CLT. Você quer um funcionário trabalhando no feriado, você vai pagar mais, um adicional. Uhum. Se você quer ele trabalhando à noite, você vai pagar o adicional, né? Se a pessoa se dispõe a trabalhar à noite, ela vai receber, porque ninguém é obrigado a aceitar o emprego, não é verdade? Então, se tem emprego para trabalhar domingo, feriado, à noite, as pessoas se dispõem àquela situação, né? E não é por falta de oportunidade de outros empregos. O nosso desemprego está muito baixo. É porque, eventualmente, ela tem afinidade com aquele tipo de atividade. Tá certo. Bom, eu quero entrar num assunto que não dá para a gente fugir, que é essa questão da investigação do planejamento e tentativa de golpe militar ao final da eleição de 2022. O Bolsonaro e os bolsonaristas em geral estão assim, trabalhando uma versão de que se trata de uma trama para desestabilizar. Não foi nada disso, que não chegou a ser nem tentativa, nem nada de golpe. Qual a sua visão sobre isso e qual a sua expectativa dessa investigação? Você já falou que agora tem que fazer discurso aqui ou discurso aqui para ser ouvido, não é mais resultado. Enfim, o senhor deve ter uma posição sobre essa questão. Bom, eu fui líder do governo Bolsonaro. Eu, portanto, participei de inúmeras reuniões no Palácio Alvorada ou no Palácio Planalto para tratar de questões do governo. Eu nunca ouvi falar desse assunto. Em nenhuma das reuniões que eu participei, 2 anos e meio líder do governo, eu participei de uma reunião que tratasse desse tema. Então, eu realmente, vamos coletar aí, vamos avaliar o que tem de provas e tal. Agora, delação, gente, delação é uma coisa que tinha que ser abolida. Porque, como já se provou na Lava Jato,
e pelo jeito está se repetindo agora, né? Por exemplo, eu fui ministro com Alexandre de Moraes, ele era ministro da Justiça, era ministro da Saúde. Agora, eu não concordo que alguém possa ser vítima, acusador e julgador ao mesmo tempo. Tá, mas independente disso... Então, eu estou só colocando o seguinte, quando as pessoas são chamadas a uma delação... Né? Elas falam que o interrogador quer ouvir? Se não eu prendo a sua mulher, se não eu prendo o seu filho. É assim que funciona, lamentavelmente. Mas houve muita coisa concreta, houve acampamentos em frente de quartéis, sim, organizadinhos, com cara de quartel mesmo assim, né? Quer dizer, e hoje os indiciados são majoritariamente militares. Quando eu fui, no dia 8 de janeiro, eu dei uma entrevista para a CNN. Me chamaram 5 horas da tarde, estava aquela confusão. Sim. Me chamaram para dar uma entrevista. Eu não era mais líder do governo, já tinha acabado o governo. Aí a repórter me perguntou, os terroristas, eu falei, gente, terrorista não tira selfie e publica em rede social. Terrorista é quem estava mexendo as cordinhas por trás daquilo ali, possivelmente, sim, né? Porque houve uma tentativa de explosão do aeroporto. Mas prender aquelas pessoas que estavam lá na esplanada, tirando selfie e participando da manifestação, né? É como você chegar num estádio e teve uma briga de torcida na saída, e você pode prender todo mundo que estava no estádio. Né? Você prende os que estavam na briga, não todo mundo que estava no estádio. Então, eu acho que tem um exagero muito grande nesse processo, tem um exagero muito grande nas penas que foram aplicadas, tem muita gente que não tem realmente nenhum motivo para estar lá. A moça foi lá, passou batom na estátua. Gente, vamos lá, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? O terrorismo é fuzil R-15 no morro, aí o Supremo diz que não pode subir o morro, a polícia não pode subir o morro. Né? E o povo que mora lá tem que conviver com gente armada no corredor do acesso da casa dele. Então, o país tem muitos problemas para serem resolvidos. Mas o senhor está minimizando essa tentativa de golpe? Não estou minimizando. Estou dizendo que o Lula foi condenado e descondenado. E o Bolsonaro talvez vai ser condenado e descondenado. A versão não pode superar os fatos. Né? A versão não pode superar os fatos. Então, o senhor não acredita nos fatos, então, desses militares? Não é que eu não acredito nos fatos. Os fatos que levaram o Lula à prisão foram desacreditados, foram desmentidos e foram extintos. Então, o que hoje é fato, amanhã pode ser uma versão. Como eu conheço bem o ativismo político do judiciário, eu fui relator da lei de abuso de autoridade, eu prefiro esperar a poeira sentar. Honestamente, nem li as matérias que fados, não li nada sobre isso, porque primeiro que não posso ajudar em nada, não é o caso. Né? E segundo, que eu sei que muitas coisas que estão sendo ditas hoje, amanhã serão consideradas inválidas. De qualquer maneira, em termos bem práticos, a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, o senhor acha que se mantém aí para 2026? Esse projeto de anistia que estava em andamento reflui agora com esses novos fatos? Eu acho que os novos fatos foram revelados para evitar a anistia e para evitar uma eventual descondenação do presidente Bolsonaro. A relação é inversa, na minha visão. E foi bem sucedido essa tentativa? Eu diria que, pela hora, sim. Mas talvez daqui 2 meses não, daqui 6 meses não. Né? Porque, infelizmente, nem tudo
que está exposto é verdade. Tá bom. Então, como não foi no caso do presidente Lula. Eu estou falando porque eu era líder do governo Bolsonaro e dei uma declaração impressa. Só prenderam Lula para tirar da eleição. Eu falei isso lá atrás. Uhum. Não? Então, não tenho nenhum problema de falar o que eu penso. Nem tudo que está sendo exposto agora se sustentará. Portanto, fazer julgamento sobre o que está sendo exposto, no Brasil dos descondenados, é eu diria, falta de precaução. Temeridade. Temeridade. Tá bom. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Bem na Pauta. E agora o senhor tem 1 minuto para se despedir aqui dos nossos espectadores. Olha, eu quero agradecer a oportunidade aqui desse debate, né? A minha esposa, Cida, ela fala assim, você comete muito sincericídio, né? Porque eu, de fato, falo o que eu penso. E prefiro falar o que eu penso e dormir tranquilo do que ficar tentando dar um jeitinho e ficar rolando no travesseiro. Para mim, é isso, né? Eu acredito na liberdade, acredito no trabalho. As pessoas que trabalham sempre têm sucesso. Não tem perigo de você trabalhar muito e dar errado, né? Então, para quem se dedica, para quem trabalha, para quem acredita no que faz, e principalmente para quem gosta do que faz, porque quem gosta do que faz é feliz, né? Não trabalha, faz o que gosta. Quem faz o que gosta não cansa. Portanto, não descansa. Tá bom. Obrigada, então. Esse vídeo fica disponível no YouTube do Estúdio Bem Paraná. Obrigada a todos e até a próxima entrevista.